Eu cumprimento aos irmãos e amigos com a paz do Senhor Jesus. Agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui na Ilha do Governador, numa igreja que eu aprendi a amar, respeitar desde a minha juventude. Já nos anos final dos anos 80 para o início dos anos 90, já passávamos por aqui porque tínhamos sede da palavra e a fonte sempre foi muito boa. Além do que também temos muitos amigos aqui, graças a Deus. E todas as vezes que aqui eu chego, junto com minha esposa, nós chegamos, a recepção sempre é muito calorosa, muito amistosa, e as amizades vão se multiplicando. O livro de Salmos, o número 25, versículo 14. Salmos 25, 14. É o texto que acompanhado do tema tem sido alvo das reflexões dos irmãos nessa jornada para a família. Versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Amém? Graças a Deus. Podeis assentar. Quando nós estávamos fazendo uma reflexão, lendo e meditando sobre o tema, a frase que nos fala sobre frequência, a primeira ideia que me veio à mente foi a frequência do rádio. Mas a gente sabe que a psicologia, ela postula, ela trabalha muitos temas, inclusive ela importa do mundo da física temas, palavras, termos, termologias, e aplica esses termos dentro da área emocional, dentro da área que lhe é comum. E quando eu estava lendo sobre frequência, eu entendi que a frequência, quando analisada no aspecto psicológico e social, ela intensifica as relações. À medida em que eu vou visitando a sua casa e repetindo essa frequência de visitas, à medida em que a gente vai se vendo, nos vendo o tempo todo, de uma forma frequente, nós vamos intensificando nossas relações. E vai surgindo, então, aquilo que a gente pode chamar de intimidade. Então, a frequência com que a gente se vê produz conversações, produz interações, produz troca e produz intimidade. Quanto mais você caminha com alguém, mais você conhece. E se você passa a frequentar a vida dessa pessoa, a casa dessa pessoa, ou se você passa a caminhar com essa pessoa, e ao mesmo tempo você passa a viver com ela experiências difíceis, o crescimento da amizade e o crescimento como ser humano de ambos se torna ainda mais intenso e significativo. Então, a frequência, quando analisada no aspecto psicológico, é uma ferramenta poderosa para ampliar, aprofundar e enriquecer os relacionamentos interpessoais. Nós passamos, então, a ter uma construção eficaz de relacionamento. É por isso que a igreja é um ambiente muito propício para a manifestação de amizades, de intimidade,
e de crescimento relacional. A frequência com que nós nos encontramos nos cultos, nos trabalhos diversos da igreja, vai aprofundando nossas relações e vai nos ajudando, inclusive, a nos ajudar, desculpe a redundância, uns aos outros. Passamos a conhecer a pessoa e só em olhar o seu semblante a gente já sabe que se ela está bem ou se ela está mal, devido à frequência com que nós nos vemos e a intimidade que se estabeleceu a partir daí. E aí eu respondo já a segunda, uma pergunta que poderia surgir: qual é a relação da palavra, do termo frequência, com a intimidade de Salmo 25, 14? Qual é a relação das duas palavras? Já foi respondido. À medida em que a gente vai interagindo e se relacionando com uma pessoa, nós vamos ganhando profundidade com ela. Nós vamos ganhando intimidade com ela. E é a proposta do versículo do Salmo. A palavra intimidade aqui, em outros textos, ela é traduzida como segredo. Na minha versão, segredo. Em outras Bíblias, intimidade. No livro de Jó, capítulo 29, se não me engano, ali Jó utiliza a palavra intimidade na forma de segredo. Ele diz que o segredo do Senhor estava sobre a sua tenda. Ele falando sobre o tempo em que ele não estava sofrendo tanto como ele sofria naqueles dias. Ele dizia, olha, no passado, antes do sofrimento, antes de toda a minha luta, eu tinha uma intimidade com Deus. É o que ele está dizendo. Obviamente, a mente dele está atribulada pelo sofrimento, e ele interpretou ali que a intimidade dele com Deus, por conta do seu flagelo, foi embora, acabou. Porque ele tinha uma teologia que fazia ele crer que aquele sofrimento dele significava alguma adversidade, alguma diferença, algumas farpas entre ele e Deus. Havia uma preocupação dele em estar em desacordo com Deus. Então ele entendia que a luta dele era sinônimo de que Deus deu um passo para trás, Deus se afastou. Mas a gente sabe que ele nunca foi mais íntimo de Deus do que naqueles dias. Porque o sofrimento nos leva para a interioridade de Deus. O sofrimento nos faz mergulhar em Deus. Infelizmente é assim, não deveria ser. Mas a gente sabe que nas provações nós ficamos mais suscetíveis, quebrantados e nos entregamos mais nas mãos de Deus. O sofrimento tem essa terapêutica, essa pedagogia maravilhosa do quebrantamento, de nos fazer mergulhar mais em Deus. Uma vez entendendo isso e conseguindo juntar os termos, sintonia, intimidade, a outra pergunta que surge para nós é: como encaixar isso na família? Como encaixar intimidade com Deus, sintonia com Deus? Entendemos aqui que sintonia, ou melhor dizendo, frequência é intimidade com Deus, produz intimidade com Deus. A repetição de uma vida marcada por oração, leitura da Bíblia, enfim, vai produzindo intimidade com Deus. Mas como encaixar frequência, intimidade com Deus na temática de família? Em primeiro lugar, nós não podemos nos esquecer nunca que toda a realidade terapêutica, toda a realidade pedagógica, no que diz respeito à família, é individual. E é individual pelo simples motivo de que as pessoas têm vontade própria. Existe uma coisa chamada volição. É bem verdade que a criança está debaixo da nossa tutela como um aluno debaixo da tutela de um pedagogo. É bem verdade isso. Mas é verdade também que já nos primeiros anos da infância a gente percebe
a personalidadezinha dele ou dela se manifestando. Quando algumas crianças têm a coragem de dizer que não gostam de usar a roupa lilás ou listrada. E quem não teve essa experiência? Na hora de arrumar a criança para passear com ela ou ir para a igreja, ela pegar o calçadozinho que a senhora separou, botar de lado, ir lá no armário e pegar o que ela quer. Então a gente entende que o ser humano foi dotado por Deus com essa graça, com essa dádiva de pensar, de decidir, de escolher. Então, quando nós falamos que a nossa família precisa estar na mesma frequência de Deus, nós precisamos entender que, primeiramente, o indivíduo familiar precisa estar na frequência com Deus. A minha frequência com Deus, a minha assiduidade na presença de Deus, o meu hábito gostoso de ler a palavra, de estar em oração, no máximo pode contagiar o meu filho, mas não pode, de maneira nenhuma, decidir por ele. Uma verdade é influenciar, a outra verdade é conseguir fazer com que alguém, depois dessa influência, tome uma decisão naquela direção. Eu posso ser influenciado até certo ponto, mas não decidir no final da influência. Então, a frequência, ela depende do indivíduo. Eu, como pai, quero que meus filhos, minha esposa, minha casa, todos estejamos na frequência de Deus. Mas eu sei que o meu filho, com 21 anos, tem a última palavra diante de Deus. A resposta, o sim para Deus, é dele e não meu. Diante disso, diante dessa verdade, como nós podemos, então, prosseguir na mensagem dessa manhã? Nós podemos contribuir para que a nossa família entre na frequência de Deus? Podemos. Isso nós podemos. Nós podemos ser fonte de inspiração para que a nossa família sintonize, entre na frequência de Deus? Podemos. E depois disso, pastor, orar e pedir a Deus que complete a obra. Agora, presta atenção, porque a palavra de Deus nos dá algumas práticas poderosíssimas que, se não conseguirem fazer com que o indivíduo tome decisão de entrar na frequência de Deus, pelo menos vai fazer com que ele entenda e saiba que há esperança e que há uma porta aberta e, principalmente, o sangue deles não estará nas vossas mãos. Em primeiro lugar, uma família que aspira, que almeja, está na frequência de Deus, ela precisa, de uma forma dramática mesmo, amar como Deus ama. Vou repetir, uma família que almeja, que anseia estar na frequência de Deus. Os crentes de uma família nuclear, que desejam que seus familiares, seus queridos, seus amados estejam ou entrem na frequência de Deus, precisam amar como Deus ama. Eu poderia utilizar aqui uma definição clássica, teológica, conceitual do amor, mas é uma manhã tão gostosa e tão ligeira, tão rápida, o tempo é tão escasso. Eu acredito que, utilizando a pessoa de Jesus, a gente consegue entender bem o que seja o amor de Deus na família. Porque o amor de Deus foi perfeitamente encarnado em Jesus. Deus ama. E como Deus conseguiria inculcar na mente dos homens o amor dele? Com uma aula extensa, expositiva sobre o amor?
Depois sim, mas antes disso, a mensagem impactante do amor de Deus foi pura e claramente gestual. Deus enviou Jesus. Ele poderia argumentar filosoficamente? Poderia. Ele poderia argumentar teologicamente? Poderia. Mas o amor se mostra mais poderoso, mais sublime, mais eficaz quando vivido. A beleza do amor não está na sua análise linguística, na sua termologia. A beleza, a eficácia, o poder do amor não está na teoria, não está na divagação filosófica, na exposição técnica dele. É bonita, mas nos vai-vens da vida, nas solicitudes, nas agruras da vida, o amor prático é o único remédio que funciona. Então Deus não teologiza, Ele envia. Ele envia, Ele encarna. Depois a gente teologiza. Depois a gente senta para recrear a mente cognitiva, teológica, com as profundidades dos vernáculos. Mas antes, deixa eu me vestir de amor. Deixa eu concretizar o amor. Deixa eu viver o amor. Então, o amor que Deus revela em Jesus é um amor que transpira, é um amor que come pão, é um amor que aperta a mão, é um amor que abraça, é um amor que caminha no meio dos homens, é um amor que tem cheiro. Porque quando você precisa de amor, você quer a verdade concreta, você quer abraçar, você quer pegar. O meu filho não aceita a minha argumentação teológica sobre o amor. O meu filho quer ver meu amor de pai. Então a gente aprende que Deus deu uma aula de amor para nós, mostrando como Ele se move, como Ele interage, como Ele funciona. E o nosso grande pecado é falar muito sobre Ele e vivê-lo pouco. Nós cristãos somos especialistas na teoria do amor. A nossa teoria é rebuscada, implacável, excelente, brilhante, colorida, sofisticada e profunda. Alguns de nós têm um vernáculo maravilhoso. A nossa habilidade para discursar sobre amor é sem precedentes. Mas já ouvimos de pessoas lá de fora que não têm vínculos com igreja nenhuma, já ouvimos deles dizendo que não temos amor. Talvez, na minha posição de pastor, eu seja um apologeta maravilhoso, sublime, impecável. Talvez eu seja um grande articulador com uma oratória maravilhosa, sublime. Talvez eu consiga dar uma aula sobre todos os termos no grego que podem ser aplicados para amor. Mas sou desafetuoso em casa. Sou inabilitado no trato. Sou indiferente nas dores da família. A minha teoria não encontra os corações daqueles que têm a minha sanguinidade. E aí, principalmente na cabeça do adolescente, fica muito difícil equacionar o mestre em teologia que fala sobre amor no púlpito do pai frio e distante que habita em casa. Você entendeu isso?
É por isso que Paulo, quando vai definir o amor, ele não procura termos técnicos. Ele vai falar do comportamento do amor. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Ele vai descrevendo o comportamento do amor. Porque é mais sólido, é mais contundente, é mais eficaz e descreve melhor. As pessoas não sabiam descrever os comportamentos de amor de Jesus de forma científica, teológica. Eles só diziam o seguinte: ele me amou. Eu não sei, mas ele me constrangeu, ele me amou. Mas como é que foi isso? Eu não sei, ele me ama. João 3,16 é essa amostra maravilhosa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E é um princípio bíblico, e é um princípio para a vida. Quem quer ser amado, tome a iniciativa e ame primeiro. Quer ser amado? Ame primeiro. Quando um adolescente chega naquela fase terrível dos confrontos, das críticas amargas e picantes, das interjeições, em que os pais têm que ter toda uma paciência, toda uma pedagogia para caminhar com eles e andar com eles. O amor que se praticou ainda na infância é que sustenta a relação. De maneira que nós não temos o direito de cobrar amor de quem nós nunca demos amor. Você deu amor? Se eu não dei amor, eu posso esperar qualquer coisa do outro, menos amor. O ser humano entrega para outrem aquilo que ele tem dentro de si. Além disso, a gente aprende com esse texto de João que o amor, ele sai da esfera acadêmica, teórica, e ganha colorido, concreção, beleza e eficácia na prática. Precisa ser praticado. Assim como o evangelho é profundo e radicalmente prático. Principalmente em família. A família, por causa da sua tessitura, por causa dos seus vínculos, por causa da sua natureza, não suporta amor teórico. O cara da empresa engole o teu amor teórico. Você faz coração assim para ele de longe? Bate no peito, você é meu. E fica só nisso. Ele fica satisfeito com aquilo e vai para casa. O teu molequinho em casa, não. Tem que acordar de madrugada e chorar com ele. Tem que levar na escola, pegar na mãozinha. Tem que dar mingauzinho na boca. Tem que provar que ama. Além disso, a gente aprende com Jesus que nós precisamos, se nós queremos uma família com frequência com Deus, se nós queremos uma família com uma sintonia, com uma relação forte, intensa com Deus, nós precisamos praticar um amor que exerça confronto. O amor de Deus não é um amor conivente com o erro. A gente precisa parar com essa mentalidade de que o amor cobre tudo no sentido de relevar, justificar ou simplesmente tornar-se cúmplice do erro. Quando João diz que o amor cobre uma multidão de pecados, ele fala de perdão. Ele não está falando de fingir que não errou, de virar as costas para o erro. Agora preste atenção, porque a gente vai aprender isso em Lucas 18, 22. Esse texto aparece também em outros evangelhos, mas aqui em Lucas 18, 22, depois que o rapaz
apresenta para Jesus uma lista dos seus predicados, é o mancebo de qualidade. E a impressão que se tem é que a conversa estava acabando e o rapaz já estava saindo. Parece que o rapaz já tinha conseguido o que queria ouvir. Jesus disse: fazer isso e você irá bem. Jesus coloca 2 pontos na frase e diz para ele: ainda te falta uma coisa. Amando-o, lhe disse: ainda te falta uma coisa. Quem ama tem a coragem de dizer a verdade. Evidentemente que a verdade precisa ser dita num tempo certo, com palavras escolhidas. Evidentemente que verdade não significa uma vida marcada pela humilhação, pelo assédio moral, pela gritaria, porque há quem diga que dizer a verdade é viver com o dedo apontado no rosto do outro o tempo todo. Ninguém suporta isso. A verdade é a verdade, precisa ser dita, mas precisa ser dita debaixo da graça de Deus, precisa ser dita no time de Deus, precisa ser dita com todas as realidades saudáveis que Deus nos ensina. Jesus ouviu o rapaz e ele falou todos os seus predicados, mas Jesus entendeu, Jesus discerniu a avareza no coração dele e diz o seguinte: e amando-o, lhe disse: pega todos os seus bens, dá aos pobres e depois me segue. É aquela graça, é aquela coragem paterna de sentar com os filhos e falar a verdade sem ter medo que eles fujam de casa. Sem ter medo de chantagem psicológica de filho. É o diálogo franco entre o casal, que fala a verdade um por outro sem agir de forma deselegante, deseducada. É o relacionamento amadurecido, aonde o marido não fica de forma alguma milindrado por ouvir uma verdade. A máxima, um dos postulados da psicologia nos fala que todos nós somos como um carro, temos o nosso ponto cego. Não é falta de caráter, não é uma tentativa consciente de esconder o próprio erro. É que existem alguns defeitos que a gente não se percebe. Não fazemos a própria leitura deles. E aí, nesse ponto, a psicologia vai ensinar que o outro é o nosso espelho. Assim como a esposa acerta a gravata que você não viu porque não tem como ver, existem alguns comportamentos nossos que só são percebidos pelo outro. E é nessa hora que a verdade que Jesus nos ensina ajuda, porque quando a minha mulher fala a verdade para mim, ela está me dando a graça de crescer. Até a minha filha já me deu a graça de crescer. Às vezes a gente trata a criança com tanto desrespeito. Eu venho de uma época que a gente não podia nem ficar perto ouvindo conversa de adulto, que dirá falar alguma coisa para o adulto. Mas quantas coisas boas a gente perdeu? Porque algumas crianças são mesmo usadas por Deus. Ou simplesmente carregam com elas um conhecimento e uma sabedoria fruto da sua própria natureza. Quantas vezes eu não fui acrescido, eu não fui valorado, quantas vezes eu não fui acrescentado por falas da minha filha. E eu parei, e eu respeitei, e eu entendi, e eu coloquei aquilo em prática. A verdade é a verdade na boca de qualquer um. Verdade é verdade.
há quase 20 anos atrás, pregando aqui e acolá, subindo e descendo, vendo Deus fazer coisas extraordinárias e abençoadoras. Comecei a angustiar minha casa com um comportamento hostil. Enquanto eu estava no trabalho, nas igrejas, minhas crianças pequenininhas brincavam na sala, minha esposa distraída se divertia com eles, a casa vivia um tempo de paz. Quando eu colocava o pé na soleira da porta para entrar, as crianças corriam para o quarto, se afastavam, ficavam apreensivas. Eu até notava isso, uma mudança de comportamento com a minha chegada. Aí um dia, pequenininha, se aproximou da mãe e disse: quando meu pai chega em casa, a nossa paz acaba. Eu fiquei pensando comigo, se o maior dos instrumentos de Deus das igrejas, se o profeta mais veemente, apaixonado, carismático me entregasse esse oráculo, não causaria tanto impacto na minha vida como advindo da boca da minha filha. E a partir daquele dia eu comecei a cuidar da minha cabeça. Eu não posso pregar e chegar em casa e acabar com a paz da minha filha. Então a gente aprende que o amor confronta para curar. Precisa haver o confronto amoroso para construir, para agregar, para curar, para sanear, para fazer com que as pessoas se levantem. Não dá para nós vivermos de forma omissa, amando de forma equivocada, paternalista, deixando o mal, a deformação graçar em casa, não intervindo com palavras confrontadoras e empremeadas de amor. Diga a verdade, em amor, com misericórdia, com bondade, mas diga a verdade. Confronte com a graça de Deus, confronte com o Espírito Santo, confronte com o amor na alma, confronte com o apego, com o carinho, mas não deixe de falar o que precisa ser dito. Ai, Joe. Além disso, uma família que arroga estar na sintonia com Deus, na frequência de Deus, precisa trazer a prática do perdão para uma realidade cotidiana dentro de casa. O perdão não pode ser um artigo de luxo, guardado na gaveta e utilizado quando se quer usar. Perdão, na temática cristã, é uma constante. Na temática da família, deveria ser uma testeira. Porque a dinâmica dos relacionamentos familiares proporciona muitas feridas. Nossas relações são intensas. Dependendo da herança genética, então, eu fico imaginando uma família de italianos. É perdão a toda hora. Preste bem atenção nisso, porque quando eu falo de perdão como prática de vida, eu não estou falando só desse pedido de perdão formal, marcado por palavras e gestos, com hora marcada. Eu estou falando de uma postura que releva, uma postura que faz por menos, uma postura que perdoa às vezes até sem o outro saber que errou. É esse perdão que eu estou falando. Brigar menos, fazer menos questão das coisas, lidar com um pouco mais de paciência com as pessoas, para a saúde do teu coração e para a saúde da tua casa. Quem briga muito faz mal para si e faz mal para o outro. Existem pessoas que vão acumulando ressentimentos um após o outro. Ele não conseguiu ainda digerir o ressentimento por causa
do chinelo que não foi achado no lugar que ele colocou, ele já está agora fazendo ressentimento por causa da toalha dele que não está no lugar, e ele vai acumulando o ressentimento do chinelo com o ressentimento da toalha, e ele vai ficando empapuçado de ressentimentos. O sistema nervoso central vai comunicando-se com o corpo, e o cérebro emocional, psicológico, vai transmitindo, somatizando através do sistema nervoso central toda essa energia psicológica, patológica, doentia. Afeta tudo, coração, corrente sanguínea. Além de trazer um mal-estar para a família toda. Em Lucas 23, 34, eu escolhi esse texto. O Novo Testamento é repleto de textos que falam de perdão, mas eu escolhi esse texto porque esse perdão aqui é visceral. Porque perdoar alguém sentindo dor, e a dor que esse alguém produziu, é um dos desafios mais difíceis da vida. Jesus está crucificado, a dor é insuportável, o corpo dele está todo dolorido, vivendo intensamente os efeitos da hemorragia, dos males que ele está sofrendo na cruz, e ele diz a singela frase, e ao mesmo tempo poderosíssima: Pai, perdoa-lhes. Se ele falasse só isso, por si só já seria algo dantesco, tremendo, poderosíssimo. Mas o que me chama a atenção é que ele inocenta eles. Ele remove toda a culpa. Principalmente hoje, onde nós vivemos uma sociedade da vitimização, onde as pessoas vivem torturando as outras com imposição de culpa. Já percebeu isso? Como é que as pessoas hoje gostam de usar essa ferramenta da imposição de culpa? E dentro dos lares, a responsabilização injusta acontece todo o tempo. Esse garoto está assim por culpa sua. Ele não é o pai? Essa menina está assim por culpa sua. Puxou a sua mãe. Não tem DNA dela também, a criança? É a cultura da transferência de responsabilidades. Mas olha como ele abraça tudo, ele traz para si. Perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Estão matando Deus e não sabem, perdoa. Mas a cereja do bolo ainda não é isso. É uma das traduções da palavra perdão aqui. Porque entre muitas palavras que podem traduzir a palavra perdão nesse texto, uma delas me cativa e mexe comigo. Perdão ali pode significar deixar ir. É como alguém que solta alguém. Deixa ir. Libera. Quem perdoa, quebra cadeias. Fala com o seu irmão isso, é importante. Eu sei que a oração é poderosa por conta de Deus, por causa de Deus. Eu sei, mas alguns gestos são tão poderosos quanto orações. Na verdade, alguns gestos são verdadeiras orações. E quando você está perdoando de fato e de verdade, você está quebrando cadeias. Porque o ressentimento é um cativeiro psicológico, espiritual, existencial. Quem vive debaixo do tacame do ódio está preso, acorrentado, e não está preso sozinho. Porque se eu odiasse você e ficasse preso longe de você, o problema do ódio é que ele prende o desafeto com a vítima. Vai eu e você. O alvo do ódio e o produtor do ódio, os dois juntos,
acorrentados, embaraçados para o fundo do abismo. Então, nessa manhã, a gente entende, para que haja liberdade na nossa casa, a gente precisa perdoar, deixar as pessoas irem, ou seja, soltar as pessoas, soltar as relações, soltar a nós mesmos, quebrar as cadeias que nos prendem. E a gente sabe como o diabo se aproveita desse ambiente, desse clima. O ódio é uma alavanca de manejo na mão de Satanás. Às vezes, nós andamos por aí apreensivos, assombrados, com feitiçaria. Cuidado com o ódio. Ódio velado, ódio enraizado. Ele contamina, cria metástase, se espalha na família toda. Não é só repreender isso, não. É perdoar mesmo. Lavar o coração. Não deixar o coração refém desse sentimento. Além disso, uma família que aspira, que deseja, que busca estar em frequência com Deus, precisa orar como Deus orou, gente. Deus ensinou tudo para a gente. A gente só perde o jogo porque a gente não obedece à cartilha. Orar como Deus orou. Jesus faz duas orações poderosíssimas do meu ponto de vista. A primeira é a do Getsemane. A oração do Getsemane é uma oração que serviria para que nós tivéssemos coragem de enfrentar qualquer adversidade na vida. Eu não sei como está a sua família, não sei como está a sua casa, mas nessa manhã eu afirmo para você que a oração sempre foi, sempre será e ainda é o maior remédio do crente no dia da angústia. Com toda a tecnologia, com todo o crescimento e avanço da ciência, com toda a sofisticação que nós vivemos hoje, com todos os livros de autoajuda que estão esparramados pelas livrarias desse país, com todo o suporte bíblico teológico moderno, com todos os aplicativos de celular que tem informação para você a tempo e a hora, a oração continua sendo a ferramenta mais poderosa do crente no dia da angústia. E não é por causa dela em si, é por causa do Deus que trabalha através dela. Agora preste atenção, porque Jesus, em Lucas 22, 44, está orando, está vivendo um dos momentos mais difíceis da sua trajetória na terra. O próximo momento seria a cruz, e aí, incomparável. E o texto diz, Lucas escrevendo, que ele, estando em agonia, fazia o quê? Estando em agonia, eu sei que a mente fica perturbada na tribulação. Eu ouço as pessoas falarem para mim assim, pastor, eu não consigo articular palavras quando eu estou angustiado. Eu sei disso, mas quem foi que disse para você que Deus precisa de palavras na oração? Por que a gente tenta construir uma oração rebuscada, com um vernáculo impecável? Por que a gente tenta ser eloquente no dia da dor? Para que ser eloquente no dia da dor? Por que a gente não pode gemer? Por que a gente não pode gemer? Quem disse isso? Quem disse que Deus é escravo da língua portuguesa? Que para que ele entenda a tua dor, você tem que conseguir traduzir em palavras. Por que você tem que ser precisa no que vai dizer? Será que se você chorar diante dele em gemido, será que isso não pode ser uma oração? No dia da angústia?
quando a cabeça não consegue articular ideias, quando a mãe de família não consegue ter paz nem para falar 3 palavras conjugadas, a tua alma gritando basta para Deus. Então nessa manhã, talvez você esteja vivendo um dos domingos mais difíceis da tua vida familiar. E eu venho aqui dizer para você que quanto mais angústia, mais oração. Quanto mais aperto, mais oração. Quanto mais gemido, mais oração. Ore sempre. Ore até que a alma fique leve. A oração é catarse. Quem ora expurga, quem ora bota para fora. A oração é um divã poderoso. Derrama a tua cara no chão. Chora, porque o alívio vem depois do pranto. Quem sabe o seu filho é um instrumento de desgosto e de tristeza para a senhora. Seu casamento é um casamento todo ferido, todo quebrado. E a angústia, a grandeza da luta está te assustando e te deixando apreensivo. E nessa manhã, Jesus está falando contigo através da própria atitude dele. Quanto mais angústia, mais oração. Quanto mais o coração estiver apertado, mais oração. Ore mais. Busque mais a Deus. No nome de Jesus. Eu termino essa ministração falando sobre 2 verdades de forma bem rápida. Em primeiro lugar, família que não agrega não pode dizer que está em frequência com Deus. Família precisa ter o dom e a graça, a atitude, a postura de agregar, porque Deus agrega. E aí eu preciso falar sobre o teu filho diferente. Olha para mim, você que está aí atrás, o teu filho é diferente, mas é teu filho. Eu vou repetir porque você veio aqui para ouvir isso. O seu filho é diferente, mas é o seu filho. A diferença dele está abaixo do seu amor por ele. Você ama ele acima das deformações dele. Não desista dele. Porque a família que está em sintonia com Deus agrega. Além disso, a família que agrega, ela não humilha o desajustado. Todo mundo tem alguém desajustado em casa. Às vezes o desajustado é instrumento de Deus. Preste atenção no que eu estou falando contigo. O desajustado da sua família precisa estar agregado no coração de vocês. Quanto mais repele, mais endemoniado fica. O diabo, o demônio trabalha na exclusão, na alienação, no desprezo. O amor faz mal para o diabo. Quanto mais você ama, mais você liberta. Traz para perto. Não tenha medo de endemoniado, traz para perto. Jesus trouxe o gadareno para perto. Ninguém queria, vivia isolado. Traz para perto. Mas tem legião, quebra a corrente, vive no cemitério à noite. Traz para perto, porque trazendo para perto, a libertação começa. Quem lembra de Mefibosete? Quem lembra? Todo crente gosta da história de Mefibosete. E o pior é que ele era segregado por realidades que estavam alheias à sua vontade. Ele foi lesionado aos 5 anos. Uma criança de 5 anos não merece ser cobrada e imputada moralmente.
Quando ele caiu, quando os pés dele se quebraram, ele só tinha 5 anos. Se tem alguém que a gente pode nomear de vítima, esse alguém era Mefibosete. Nasceu aonde não escolheu, tinha como avô quem não escolheu. E Saul era um péssimo líder, um péssimo avô, um homem doente de alma e de mente. Nasceu no tempo da guerra, sofreu um acidente por ações de alguém que queria salvá-lo. A medicina da época não era avançada, quebrou os pés e o osso calcificou torto. Se tem alguém que poderia ter ódio no coração e revolta contra o mundo, era Mefibosete. Nasci onde não queria, nasci no tempo da guerra. Aquela mulher tentando me salvar se descuidou e eu caí. Quebrei o pé e não tinha médico nem tecnologia para me curar. Que vida maldita. Aí Davi, no texto, ele se levanta no palácio, inquieto, angustiado, aflito, sentindo a necessidade de fazer algo que ainda não tinha feito. E ele fica de um lado para o outro e perguntando se tem alguém da casa de Saul que ele pudesse ajudar. E para encurtar a história, Davi diz: traz para mim. Aonde ele está? Em Lodebar. Traz para Jerusalém. Traz para mim. A gente vê no texto Ziba no mínimo 3 vezes falando, ele é aleijado. Ziba, sempre destacando, não, mas ele é aleijado, Senhor. Vai botar no palácio, vai botar na mesa da comunhão, ele é aleijado. Ele é aleijado. Davi não fala do aleijão de Mefibosete. Na verdade, Davi ignora isso, não fala sobre isso. Mefibosete é alguém tão desconstruído na autoestima que quando ele entra na presença de Davi, ele diz: eu sou como um cão. Que para o judeu já é ruim demais. Aí ele completa: sou como um cão morto. E a partir daí Davi começa a reconstruir ele. Vem para a mesa. Qual mesa? A mesa dos empregados do palácio? Não, na minha mesa. Vai comer o que eu como? Vai sentar onde eu sento, vai ficar comigo na mesa. Vai ser restituído dos bens. Vai ter gente que trabalhe por você. A família precisa ser assim. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Em Mateus 14, 19... E aqui eu termino mesmo para orar. Mateus 14, 19. Há uma escassez ali. Há uma multidão para se alimentar e há uma escassez. Qual pai de família que não sofre com isso? Eu tenho 2. Já passei meus apertos. Com 2, na verdade 3, e tem que multiplicar. Há uma multidão. Jesus poderia ser esperto e fingir que não viu. Mas ele diz assim: olha, a multidão está com fome. A multidão está com fome. Eu não posso despedi-los de barriga vazia. Eu não posso. Olha como é que é a natureza de Deus. Deus não é indiferente com a dor do outro. Eu não sei porque que a gente às vezes é indiferente, finge que não vê, passa de largo, vira o rosto. Deus não faz isso. Ainda que ele não tenha como ajudar, ele encara a necessidade. E ela precisa. E Jesus está olhando para o povo e diz: eles estão com fome. Eu curei, eu preguei, eu fiz toda a obra espiritual. Mas tem corpo, tem necessidades nutricionais. Aí alguém chega e diz: olha, a gente só tem isso aqui. Só tem isso. E ele pega só aquilo ali, ergue diante de Deus e dá graças. Eu não sei como estão as coisas na sua casa, mas a murmuração não vai ajudar. Dê graças a Deus. Pega o pratinho de angu com feijão e ensina a sua menina a agradecer a Deus por ele.
Não deixa a garota xingar porque não tem carne, não. Ensina para ela a erguer o prato diante de Deus e dizer: graças a Deus. Porque a graça de Deus multiplica as solicitudes, as necessidades da vida, as provisões da vida. A graça de Deus saneia, cura. A prova com murmuração adoece mais ainda. A prova com graça de Deus ajuda a gente a enfrentá-la, a passar por ela e nos ajuda a vencer. Você crê nisso? Oh glória, fecha os olhos. Senhor, nessa manhã eu fui até onde a minha humanidade permitiu. Tu sabe do meu engajamento, da minha preocupação com esses temas, mas eu sou limitado. E eu sei que tem gente aqui, eu não preciso nem profetizar. Não é revelação. É a naturalidade da lógica. Eu sei que tem gente aqui passando momentos muito difíceis em casa, enfrentando adversidades familiares sem precedentes. Tem pessoas aqui, ó Deus, sofrendo problemas familiares que lhe trazem angústias, ó Deus, lacinantes. E nessa manhã, a oração que eu te faço, meu Deus, é: venha sobre eles. Cubra essas famílias com a tua mão de graça, de ajuda. Quem sabe, ó Deus, nesse dia que se chama hoje, nessa data, tu já está, ó Deus, entrando aqui para encerrar certas coisas, desembaraçar, ó Deus, laços, desarmar armadilhas. Que seja uma manhã de desarme de armadilhas, uma manhã, ó Deus, de saneamento, de cura. Quem sabe, ó Deus, algumas famílias aqui precisam de um basta. Os homens deram basta, mas a coisa não terminou. Alguém com coração, ó Deus, compungido, solidário, disse basta, mas o basta não aconteceu. Então nessa manhã, quem sabe, da tua boca sai o basta que ela precisa ouvir. Dá o basta, Deus, em certas manifestações que vem trazendo desconforto, desassossego, perturbação dentro da casa dela. Oh Deus de toda a graça, traz para esse lugar os deformados de almas que eles deixaram em casa, pessoas com fraturas calcificadas, gente lesionada e que nunca foi curada, nunca foi sarada, e que dá dor de cabeça e trabalho. Traz aqui, cura lá, traz aqui, cura lá, traz aqui, liberta lá, traz aqui. A gente sabe que o Senhor faz isso o tempo todo. Na ministração da palavra, em tempo real, vai quebrando as cadeias, vai abrindo os cárceres, vai mudando a mentalidade dos homens, vai aplacando o ímpeto dos homens. Então nessa manhã, a nossa oração é para que o Senhor mais uma vez triunfe, mais uma vez olhe a tua bandeira de vitória, trazendo a Deus paz, saúde e cura para as famílias aqui representadas, no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você. Você trazer a pessoa
que precisa de Jesus à frente. A hora é essa, a hora é agora. Traga. Entrou aqui, trouxe alguém para que tivesse um encontro com Cristo. O momento é esse, traga. Traga agora. Jesus está chamando nessa manhã, mais uma vez, como vem chamando ao longo de todo esse tempo. Jesus está chamando. A pessoa às vezes não entende. Fala com ela. Explica para ela o que ela precisa fazer agora. Precisa vir à frente e entregar a vida a Jesus.